Nós começamos hoje pela manhã e prosseguiremos, se Deus assim nos permitir, ao longo desses próximos 6 domingos. Como você tem aí no boletim, serão 6 domingos, pensando um pouco mais enfaticamente. Devemos pensar, devemos orar por nossas famílias, mas estaremos nesses 6 domingos dando uma ênfase maior, pela manhã, tratando do mesmo tema da noite. O nosso tema geral, como está posto aí, é família, tempo de restaurar. A cada domingo, conforme você tem na página de avisos, a cada domingo você vai ter um subtema. Família, tempo de restaurar. Hoje, a luta pela família. Próximo domingo, perdão. Depois, tempo de restaurar a sexualidade. Tempo de restaurar a comunicação. Tempo de restaurar a espiritualidade. Tempo de restaurar o respeito. Quinta-feira, nós queremos convidar você a começar 31 dias de oração pela família. Nós devemos orar pela família toda a vida. Toda a vida. Em casa, como casal, nós oramos pelas filhas, oramos pelos netos, pelos genros, filhos, né, e já pelos dectogêmeos que virão aí pela frente. Não sei de qual delas ou das duas, aí multiplica, e vamos lá, o povo de Deus crescendo também pelo modo natural, e passando essa fé de geração a geração. Mas precisamos orar por nossas famílias, por nossas vidas, como casais, como pais e filhos, avós, netos, precisamos estar orando uns pelos outros. Então, quinta-feira, nós vamos começar, dia 1º de junho, 31 dias de oração até o sábado 1º de julho. E no domingo 2 de julho, se Deus permitir, nós estaremos encerrando esta série de 6 domingos. O pastor Lutero Rocha vai estar conosco nesse 1º domingo de julho, tratando sobre o tema família, tempo de restaurar o respeito. E nesse contexto, se você não pegou o seu Cada Dia Família, eu sugiro você pegar o livretozinho. Se você encomendou e não pegou, quando terminar o culto, você vai lá na secretaria, vai poder pegar com a Evânia. Não demore e não esqueça, porque já começa domingo. Uma mensagenzinha por dia para você ler e você parar e orar. Nós temos tempo para tanta coisa. Tem gente com muito tempo para amor perfeito, tem gente com muito tempo para terra e paixão, e está faltando paixão por Cristo, amor perfeito por Cristo, pela igreja do Senhor Jesus, por nossas próprias vidas diante do Senhor. Então nós queremos convidar você a ter um tempo como família, um tempo muito precioso. A gente tem situações de pessoas que viajam, eu quero sugerir a você, eu vi de um casal, são os pais do nosso genro, de Vitinho. Às vezes, quando eles estão distantes, eles ligam um para o outro, e eles fazem uma leitura por telefone. E aí, que coisa boa, se você nunca teve a experiência de orar por telefone, um pelo outro. Nós temos a tecnologia, a gente deve usar essa tecnologia para nos aproximar. Há um texto que nós usamos hoje pela manhã, um texto da Palavra de Deus, que está sendo o texto base para esse tema, família, tempo de restaurar, que está lá no Salmo, um salmo tão conhecido, o Salmo 126, o versículo 4, este salmo que fala sobre esta restauração, sobre o poder de Deus sobre as nossas vidas. Eu vou fazer a leitura na versão atualizada, mas eu quero ler junto com vocês na versão corrigida. A atualizada, ela já é uma versão de mais de 50 anos, ela diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe, que eu vou querer depois. A gente vai cantar, a gente vai ler o texto numa outra versão, e depois eu quero ver um vídeo com vocês que a gente passou hoje pela manhã, talvez pelo fato de estar meio claro aqui, não deu para perceber tão bem, a gente pode apagar, já está apagado aqui. O Salmo 126, na nova versão transformadora, ela traz outros dizeres. Eu vou pedir para projetar essa versão, essa nova versão transformadora, e eu quero convidar você a só trocar essa palavrinha situação por família. A gente lermos juntos, trocando essa palavra situação por família. Vamos ler juntos? Restaura, Senhor, nossa família, como os riachos revigoram o deserto. Vamos repetir? Restaura, Senhor, nossa família, como os riachos
revigoram o deserto. Este era um dentre pelo menos 15 salmos que eram lidos quando o povo estava indo na direção do templo. E eles iam caminhando e adorando ao Senhor. A alegria de ir ao templo, que coisa boa ver a igreja bem cheia. E quem sabe quem está online, tem lugar para você aqui, tá certo? A gente vai enchendo todos os lugares, preenchendo. Que coisa boa estarmos juntos. O povo ia para o templo adorando ao Senhor. E este salmo, então, ele diz: Senhor, restaura a nossa situação, como os riachos revigoram o deserto. Talvez nós que não vivemos numa região desértica, a gente talvez não faça ideia o que é você estar no deserto e de repente você ter ali um lugar onde você tem água no meio do deserto, água no meio do deserto. Eu queria ver com vocês, o Negueb, ele é uma região, algumas áreas semidesérticas e outra área desértica mesmo, ao sul de Israel. Mas é uma região belíssima, de que quando, no meio daquele deserto, quando chove, a água inunda e toma conta ali daquela área mesmo dela, por onde ela vai percorrendo, ela vai gerando vida. Vamos dar uma olhada nesse vídeo, ele tem som aí. Ao sul de Israel, o Negueb é uma região desértica conhecida pela sua sequidão. Mas quando chegam as chuvas serôdias, as montanhas se enchem de águas e, transbordando, formam as torrentes que descem os montes e vão em direção ao Negueb. Invadindo o deserto e inundando cada espaço vazio. Transformando o que era seco num jardim com as mais belas flores. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Restaura, Senhor, a nossa família, como os riachos revigoram o deserto. Só Deus pode fazer isso nas nossas vidas. Podemos tentar, como seres humanos, podemos tentar dar uma melhorada, mas só Deus, de fato, pode restaurar a nossa família. Eu convido você a abrir a palavra de Deus, no primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Soldados sentido. Tem algum soldado aqui? Vai ser fuzilado por não ter ficado na posição correta. Não é verdade? Fique de pé se você puder. Eu não servi ao exército não, viu? Mas eu estou com um sobrinho que foi agora condecorado como 01. Eu digo, imagina, perdesse o nome. Agora vai ser chamado por onde for, é o 01, é o 01, é o 01, 01. Né? E precisava ver, eu já vou alertar ele, já vou passar um zap. Quando me encontrar, fale baixo com seu tio. Você é 01 lá. E é interessante, como, às vezes eu fiquei até curioso, né, que eu nunca tinha parado para pensar nisso. Aí nessa cerimônia, o soldado não fala, ele grita. Não é? Mas imagine a força que dá para ele e o medo que deve dar para o outro, né? Porque ele está gritando, está
parecendo que é o super-homem ali, o super forte ali, o imbatível. 1 Samuel capítulo 30, eu convido você a nos acompanhar na leitura dos versículos de 1 a 6. Vamos fazer esta leitura de modo alternado. 1 Samuel 30, os versículos de 1 a 6. Depois nós vamos, em outro momento, nós vamos seguir com mais versículos deste capítulo. Mas eu quero convidar você a lermos de modo alternado. 1 Samuel 30, de 1 a 6. A leitura está também sendo aí projetada. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava que apedrejava, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e dos seus filhos. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Depois a gente continua. Eu quero convidar as crianças à frente. Nós vamos orar por elas e por nossas vidas também. Vamos orar pelos pequeninos e por nossas vidas. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós damos graças, Senhor, pela bênção de estarmos reunidos mais uma vez neste dia. Te louvamos por Tua palavra, que em meio à guerra que vivemos contra a família, a Tua palavra nos guia e nos dirige, nos ajuda a saber o que devemos fazer, o que devemos defender, pelo que nós devemos lutar. Nós pedimos a Tua bênção, Senhor, nos faz compreender a Tua palavra, por Tua graça e misericórdia, que o Teu Espírito possa nos usar, que o Teu Espírito possa falar através da Tua palavra aos nossos corações, que o Teu Espírito possa aplicar a Tua palavra conforme a necessidade dos nossos corações. Perdoa-nos quando não damos ouvidos à Tua palavra. Perdoa-nos quando ouvimos e não praticamos. Perdoa-nos quando achamos mais fácil, Senhor, ceder e não lutar. Tem misericórdia, Pai, nós clamamos das nossas vidas e das nossas famílias. Que o Senhor possa operar a cura com poder sobre as nossas vidas e famílias, aquilo que precisamos. Não só cura física, te bendizemos por ela, mas, ó Deus, principalmente pela cura espiritual, pela cura do nosso espírito, que nos garante a eternidade em Cristo Jesus. Abençoa os nossos pequeninos, abençoa os nossos adolescentes, jovens, adultos, idosos, sobre todos nós, Senhor, sobre as nossas famílias, dispensa, Pai, a Tua gloriosa bênção. Nós te oramos porque só temos o Senhor, a quem verdadeiramente clamar e de quem esperar. Restaura, Senhor, a nossa família, como os riachos revigoram o deserto. Faz este milagre, Senhor, nas nossas vidas e famílias, por Cristo Jesus, o Teu Filho, em nome de quem nós oramos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos. Soldados, descansar. Mas o soldado descansa atento a um possível novo comando.
Nós estamos em guerra e isso não é nenhuma novidade, eu espero que não seja, para nenhum de nós. Não estamos em guerra hoje, nós não estamos em guerra a partir da pandemia, nós não estamos em guerra a partir de alguma eleição presidencial ou para qualquer outro nível de governo do nosso país. A verdade é que uma guerra se travou já na eternidade, depois das criaturas criadas, perdoem-me a redundância, pelo próprio Deus. Mas para a sua glória, Ele tem um plano que Ele está colocando em execução. E a sua palavra nos fala sobre isso. Já hoje pela manhã, na pastoral, nós falamos sobre aquela guerra que está lá relatada no Jardim do Éden. No primeiro capítulo, Deus criou todas as coisas. Deus então forma o homem e a mulher no capítulo 2, une homem e mulher. No capítulo 3, eles caem, pecam, são expulsos do jardim. No capítulo 4, então, já começam os problemas, dificuldades, aperreios familiares. Um irmão mata o outro. A descendência de Caim toma o seu rumo. Mas Deus é gracioso e vai abençoar. E vai, repito, colocar em execução o seu plano. Ele não vai abrir mão deste plano, das nossas vidas e das nossas famílias. Do plano dele para as nossas famílias, e é isso que nós vamos ver ao longo de toda a Bíblia. Hoje pela manhã, eu falei de anos atrás, quando, assustado, de certa forma, eu vi um vídeo na internet de uma audiência pública no Congresso do nosso país, onde se dizia, como falamos hoje pela manhã, clara e abertamente, um dos políticos lá dizendo, nós temos que desconstruir a ideia de família judaica cristã. Não fez nenhum arrodeio, não falou por enigma, não. Clara e abertamente. Nós temos que desconstruir a ideia de família judaica cristã. Onde está essa ideia? Se não na palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento. A ideia judaica cristã de família, o propósito de Deus para a família. E nós então vamos ver famílias em guerra. Quantos problemas, quantas lutas, quantas dificuldades nós temos enfrentado, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, ainda que crendo no Senhor Jesus Cristo, lavados pelo seu sangue, tendo os nossos pecados perdoados no seu sangue, nós ainda continuamos humanos. E vamos sendo aperfeiçoados, a igreja do Senhor Jesus Cristo como noiva vai sendo ataviada até aquele dia do encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o noivo, quando nós estaremos para sempre com o Senhor. Mas até lá nós vamos enfrentar perrengues, problemas, dificuldades, obstáculos, sem dúvida alguma. O texto que nós lemos é um texto de guerra, de luta, de problemas, dificuldades. Davi havia fugido com a sua família e amigos guerreiros da perseguição. Saul estava perseguindo Davi, Saul queria matar Davi, porque Saul havia sido rejeitado por Deus devido aos seus pecados, ter ele se afastado do Senhor. Deus o reprovou, e Deus então escolhe Davi para ser de uma família tão simples. Deus manda Samuel ungir o novo rei, os filhos passam, e aí então ele para e diz, não tem mais nenhum filho. Depois de passarem vários, ele disse, não, tem um lá, umzinho que está cuidando lá das ovelhas da família, ele traga ele. Porque quem o profeta achava que seria vistoso, talvez o mais forte, não era ele, não é esse Samuel, não é esse. E Deus então orientava, até que então chegou Davi. E Deus diz, é esse pastorzinho de ovelhas aí, frágil aos olhos dos próprios pais, mas era esse, o Davi, o homem que seria chamado o homem segundo o coração de Deus. Davi então é perseguido mortalmente por Saul. Várias oportunidades, Saul estava tentando matar Davi, tentando tirar-lhe a vida. E então Davi entende que precisava sair lá de Israel, senão
de certa forma, o aspecto humano, entender ali, buscar a direção de Deus, e então ele decide sair de Israel. Ele vai buscar ajuda com Aques, rei de Gate. Aques lutava junto com os inimigos de Israel, que eram os filisteus. E então, por estar agora Davi com mais 600 guerreiros, Davi recebe uma cidade ao sul da Filisteia para habitar ali e defender o sul da Filisteia. E ele vai morar em Ziclag. Essa cidade foi dada por Aques para que ele morasse ali. Davi, em retribuição a essa acolhida de Aques, Davi então lutou contra vários povos a favor de Aques, que o acolheu. Dentre eles, guarde bem esse nome, Davi lutou contra os amalequitas e os venceu. E então Davi agora, passado algum tempo, ele então preparou os seus 600 guerreiros para lutarem contra o próprio seu povo de Israel, que estava sendo comandado por Saul. Davi estava se juntando novamente, querendo apoiar como modo de gratidão, agradecer a Aques pelo apoio, iria lutar com Aques e com os filisteus que eram amigos de Israel, os filisteus que eram inimigos, de Israel. Mas então, veja, Davi então viaja com esses 600 guerreiros, deixa a cidade de Ziclag e vai então para o campo de batalha para lutar a favor dos filisteus, com Aques, que o havia acolhido. Quando ele chega lá com Aques, com esses 600 guerreiros, Davi, os filisteus, os príncipes olham e dizem, espera aí, quem é? Aquele ali é o Davi? Não, Davi não vai lutar com a gente não. De jeito, que história é essa? Pode mandar ele voltar. Com a gente ele não luta não. Estava desprezando um grande guerreiro Davi, que havia vencido Golias, e isso não tinha sido esquecido pelos filisteus. Estava dispensando 600 guerreiros fiéis a Davi. Mas os príncipes filisteus disseram, não, ele não vai lutar conosco. Davi fica constrangido, o texto, capítulo 29, depois você pode ler, e vale a pena ler. E então, é como se Davi dissesse, você não confia em mim. Como que Davi dissesse, eu estou agradecendo pela acolhida. Saul queria tirar minha vida, você me acolheu, aos meus guerreiros, tudo. Nós queremos lutar com vocês. Não, Davi, volte. E a expressão que ele usa, volte em paz. Como quem diz, eu sei, ele expressa isso nas palavras, o rei Aques, eu sei da sua fidelidade. Você não precisa provar fidelidade para mim. Você pode voltar em paz com os seus guerreiros. Não vamos criar um problema com os filisteus. Volte em paz. Nós vamos para a batalha. Eu vou com os filisteus e você volta para a sua cidade, a cidade que nós lhe demos, para você morar com as suas famílias. Nessa batalha, nessa luta dos filisteus com Aques contra Israel, o rei Saul foi morto. Davi foi poupado por Deus de estar na batalha em que o rei de Israel, Saul, que havia se afastado do Senhor, seria morto. E aí então o que faz Davi? Davi volta para Ziclag. 3 dias de caminhada. Já estavam fora de casa há 10 dias. Andaram mais ou menos 128 quilômetros de volta. Algo como Recife a Caruaru. Mais ou menos 40 quilômetros por dia de caminhada. Carregando armas, carregando mantimentos, e eles chegam esgotados a Ziclag, a cidade. E como nós lemos, o que é que eles encontram lá quando eles chegam na cidade? Eles encontram a cidade queimada, destruída. Mas como a Bíblia nos diz, se você voltar ao versículo 2, a palavra de Deus nos fala lá, 1 Samuel 30, 2. O texto nos diz que os amalequitas tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam. Porém, a ninguém mataram, nem grandes, nem pequenos. Tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. A cidade havia sido deixada totalmente destruída e queimada. As mulheres, os filhos de todos eles, de Davi, dos 600 guerreiros, todas as mulheres
Todos os filhos, todos idosos, todos eles que estavam na cidade foram levados, mas a Bíblia faz questão de dizer que nenhum deles foi morto. Não houve embate, não houve guerra, porque os guerreiros estavam todos fora. E agora então se lembra, os amalequitas, que Davi havia vencido tempos atrás, é que tinham entrado na cidade, destruído tudo, e levado aquelas pessoas cativas, os seus familiares cativos. E o que eles fazem? Olha o que está no versículo 4. Então Davi e o povo que se achava com ele, os 600 guerreiros, ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Choraram até não ter mais forças. E o triste estava para ser relatado no versículo 6. Davi muito se angustiou, pois o povo, os 600 guerreiros, o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. E aí a Bíblia diz, porém, Davi se reanimou no Senhor, e aqui está o nome de Deus, aquele tetragrama, Yahvé. Davi se reanimou no Senhor, ele se fortaleceu no Senhor, seu Deus. O Deus de Davi não era Baal, o Deus de Davi não era Astarote, não era nenhuma outra divindade, era o Senhor Deus de Israel. Foi nele que Davi se reanimou. O povo falava de apedrejar Davi. O povo estava tomado por ira, por amargura, por indignação. Até porque o exército inimigo havia levado as mulheres e os filhos. E sabe o que é que faziam com esses inimigos levados, escravizados? Eles eram vendidos. E Davi e os 600 guerreiros sabiam muito bem disso. Hoje, muitas vezes, há muitos desaparecidos que passam tempos e tempos sem serem encontrados, com toda a tecnologia que nós temos. Que bênção quando são encontrados. Imagina naquela época. Você lembra da história de José do Egito, que foi vendido pelos irmãos? A caravana passou, levou e ele foi vendido. Ganharam dinheiro com ele. Ele foi vendido, foi levado para o Egito. Para onde e para quem iriam ser vendidos as mulheres de Davi e dos 600 guerreiros? Os filhos deles iam ser escravos onde? Com os amalequitas, com outro povo, com quem? Imagina a amargura e a dor do coração daqueles homens. A Bíblia diz que Davi chorou também. Davi se angustiou. E não era só porque o povo estava falando de apedrejá-lo. Davi era um homem que tinha sentimentos, os salmos revelam isso. A dor de esposas, a dor de filhos deles era também a de Davi, que também tinha perdido a sua família. Davi chorou tremendamente e muito se angustiou. Mas ele não culpou a Deus, ele não questionou a Deus. Por que Deus isso? Ele não duvidou do poder de Deus em meio às lutas da sua família. E nós precisamos olhar para isso quando pensamos nesse primeiro bloco de versículos. Tudo aqui aconteceu enquanto Davi estava lutando para provar sua honra e gratidão ao rei Aques, com os 600 guerreiros. Davi queria lutar por gratidão, repito. Isso é nobreza. Ele queria agradecer a Aques pela acolhida. Mas nós precisamos tomar cuidado, porque o inimigo muitas vezes se aproveita do nosso descuido, de não cuidar e de não resguardar a nossa família. Quantas vezes estamos trabalhando demais e não estamos dedicando o tempo necessário para a nossa família? Precisamos equilibrar isso. Esse tempo de qualidade como casal, como pais e filhos. Filhos também que tenham atenção para com os seus pais. Netos, avós. Precisamos equilibrar esse tempo. Nós corremos o risco de dar atenção excessiva a outras pessoas e não darmos atenção aos nossos próprios familiares.
É Jesus quem diz lá em Marcos 8,36, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Se você trocar, muito embora seja tão forte as palavras de Jesus, que adianta o homem conquistar o mundo inteiro e perder a sua família. Voltar para casa e não ter família. Voltar para casa e se sentir um estranho, seja o homem, a mulher, seja os pais, seja os filhos. E não se sentir em casa, no lar, que adianta. Precisamos voltar para casa antes que seja tarde demais. Precisamos restaurar e clamar por restauração para as nossas famílias, para os nossos casamentos, para as relações pais e filhos, netos, avós, de forma saudável. Nós precisamos da restauração do Senhor para as nossas famílias. Soldado sentido, fique de pé, se você está vivo ainda, soldado. Vamos ler de modo alternado os versículos de 7 a 10. O soldado deixou o celular cair, será punido. 1 Samuel 30, de 7 a 10. Vamos ler de modo alternado. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Soldados, descansar. Estão aprendendo, viu? Vamos prosseguir. Vamos ver se vão conseguir passar no teste do CPOR. Soldados na luta. O que fazer quando estamos com a cidade queimada? As famílias saqueadas, levadas, nenhum morto. Já parou a pensar? Roda a cidade, roda para tudo que é canto. Quem está aqui, tem algum vivo? Não. E morto? Não, não tem nada, não tem ninguém, Davi. Ninguém, ninguém. Não tem nenhum morto, nenhum vivo, nenhum doente, nenhum esfaqueado, não tem ninguém. Nós estamos sozinhos. Você e nós, os 600 guerreiros. E agora, faz o quê? A Bíblia diz claramente que Davi busca consultar o Senhor. Ele fala com Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então Davi consultou ao Senhor. A questão de Davi era: Senhor, é para eu perseguir o bando, o inimigo? Eu faço o que, Senhor? Eles querem me apedrejar, Senhor, o que é que eu faço? É para eu perseguir? É para eu ficar parado aqui orando? É para eu me curvar? É para eu fazer o quê? Eu persigo o bando. Se eu perseguir, Senhor, eu vou conseguir alcançar esse bando? Nós estamos há 10 dias fora da cidade, nós não sabemos quando foi que eles vieram, quando eles atacaram a cidade, e se fizerem já 8 dias que eles tenham chegado aqui, será que nós vamos conseguir alcançar esse bando? Eles não tinham nenhuma informação. E muitas vezes nós, pelo desânimo, por não termos informações, nós podemos baixar a guarda e esquecer que nós precisamos dobrar os joelhos. Nós precisamos clamar misericórdia a Deus. Nós precisamos pedir: Senhor, dirige os nossos passos, as nossas decisões, Senhor, e eu não sei o que fazer, por isso eu estou buscando, quem sabe? Eu estou buscando a Tua direção, Senhor, por favor, me ajude nesse momento. Quantas e quantas decisões difíceis nós temos a tomar, muitas vezes como líderes, como chefes da casa, como mulheres da casa, como pais, como filhos, como pessoas que temem e amam ao Senhor e querem o melhor por isso, para as suas famílias. Davi queria a direção e a vontade de Deus. No período do Antigo Testamento, os
o sumo sacerdote, o sacerdote, eles tinham duas pedras. Lógico que no Antigo Testamento a palavra de Deus nos fala claramente e nos mostra isso, que Deus revelava a sua vontade, não tendo o Antigo Testamento escrito, pela palavra dos profetas, por sonhos com interpretações e visões, pela consulta ao sumo sacerdote. Ele tinha duas pedras, Urim e Tumim. Urim derivava esse termo do termo amaldiçoar, e Tumim derivava de ser perfeito. Eram duas pedras achatadas, chatas, e aí era escrito isso, Urim e Tumim. Urim era negativo, Tumim era positivo. Quando o sacerdote orava, clamava a Deus e jogava as pedras, se ficassem duas Urim para cima, estavam concordando, negativo, o sacerdote dizia, não faça. Não vá perseguir o bando. Deus está dizendo que não é para ir. As duas estão Urim. Quando as duas ficavam Tumim, era Deus aprovando. Vá, prossiga, pode fazer. Urim é positivo, é perfeição. Quando ficava Urim e Tumim, uma de cada para cima, o sacerdote dizia, sem resposta. Deus não está respondendo. A gente vai ter que esperar. A gente vai ter que buscar o Senhor. É o que a gente tem, que a gente fala muitas vezes no meio evangélico. Sim, não e espere. Espere. Sem resposta. Por enquanto, então, espera. E como às vezes a gente agoniza. A palavra de Deus vai nos dizer lá em Hebreus, se você puder abrir em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. O escritor aos Hebreus vai nos dizer, havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro, pelo Filho Jesus, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Deus nos fala através da sua palavra por meio do Senhor Jesus Cristo. Por meio de Jesus. E eu sei que dá trabalho. A gente prefere muitas vezes fazer como que um horóscopo, abrir a Bíblia e colocar um dedo, do que meditar todo dia na palavra. E quando vem a dificuldade, aquele texto, Deus aquece ele no nosso coração. Deus diz, olha o que eu digo lá. E aí você não vai precisar fazer horóscopo. Você já medita na palavra do Senhor, dia após dia. Davi recebe a palavra do Senhor. Como está lá em 1 Samuel 30. E a resposta de Deus foi clara. Persegue-o, é para você perseguir o bando, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Versículo 9. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Davi obedece ao Senhor, ele prossegue. A palavra de Deus para ele foi, persiga o bando, porque você vai restaurar tudo. Você vai restaurar tudo. Tudo libertarás. Davi vai com os 600 guerreiros. Chega até o ribeiro de Besor, 200 não aguentam passar pelo ribeiro. Lembrem-se, eles já tinham rodado 128 quilômetros. Rodaram mais 30 até chegar ao ribeiro de Besor. Uma puxada terrível, dia após dia. E quando chegaram no ribeiro, 200 não aguentaram, disseram, nós não vamos conseguir atravessar isso aqui. E 200 ficaram para trás. 400 atravessaram o ribeiro. Os 200 ficaram, guardando ainda alguns mantimentos na retaguarda, para tomar cuidado, porque o bando de Davi podia estar sendo perseguido sem o saber. 200 ficaram na retaguarda, 400 atravessaram o ribeiro de Besor.
prosseguiram para cumprir a palavra de Deus. Deus havia dito: persigam o bando, persigam, porque vocês vão restaurar. É quando nós precisamos tomar providências. Providências para a luta. Davi consultou o Senhor. Davi teve resposta do Senhor. Quando Davi teve resposta do Senhor, Davi agora precisava cumprir, porque não adiantava ele ficar, o Senhor disse que a gente vai conquistar, então vamos continuar aqui na cidade de Ziclag orando. Não, não, agora é hora de ir para a luta. Você já tem a ordem de Deus para prosseguir. E se nós estamos em luta pela família, se nós desejamos restaurar, que Deus nos use a cada um de nós para restaurar a nossa família, nós consultamos o Senhor, buscamos Ele em oração, recebemos a palavra dEle e agora temos que ir à luta. E temos que enfrentar o inimigo. E como diz Paulo, a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestades, contra poderes espirituais, que muitas vezes pode estar lançando um cônjuge contra o outro, lançando os pais contra filhos, filhos contra pais, netos estragando os avós estragando os netos, netos explorando os seus avós, e a família se destruindo. E nós não estarmos percebendo a ação diabólica por trás de tudo isso. E achando que a nossa luta é física, é um contra o outro, é sangue contra sangue. Não, há poderes demoníacos espirituais por trás, como desde o Jardim do Éden, tentando destruir a família. E nós precisamos lutar. Quando recebemos a palavra de Deus, domingo após domingo, semana após semana, reuniões, grupos de oração, pequenos grupos, grupos familiares, e recebemos palavra, Deus está nos munindo da sua vontade e da sua palavra, para que a gente, com a armadura, a gente possa lutar com essa espada. Manuseando bem esta espada, a palavra do Senhor. Davi continuou a sua luta. Era preciso prosseguir. Era preciso tomar as providências, e ele tomou. Entende-se que Davi passou quase que um dia ali em Ziclag, organizando as coisas para poder sair para agora, já tinham vindo 128 quilômetros, agora precisavam correr atrás do bando. Organiza, bora lá, a gente chegou, vamos organizar as coisas, porque a gente tem que correr atrás do bando. Eram providências humanas, e Deus não vai fazer aquilo que eu e você nós podemos fazer. Buscar o Senhor tem que ser cada um de nós. Orar ao Senhor, ler a palavra, conversar sobre essa palavra, estimular um ao outro, exortar, encorajar, tem que ser cada um de nós, um com o outro, estimulando dentro das nossas casas, ouvindo uns aos outros, encorajando uns aos outros. Deus quer nos usar, mas Ele não vai fazer o que nós podemos fazer. Deus não vai orar 31 dias pela família. Ele espera que eu e você, como filhos dele, nós possamos orar por nossas famílias. Possamos ler, receber a palavra e orar, e compartilhar, e encorajar, e fortalecer um ao outro. Cuidarmos uns dos outros e das nossas famílias. São providências humanas. Soldados, sentido. Eu vou dar o grito de Samuel, viu? Primeira Samuel. Tem o Samuel sobrinho e tem o Samuel profeta. 1 Samuel 30, de 11 a 15. Leia comigo de modo alternado. 30, de 11 a 15. Se você estava dormindo, acordou. Acharam no campo, olha a providência divina, acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi, deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe beber água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu? E de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque eu adoeci há 3 dias.
15. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu a Davi: jura-me por Deus que me não matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. Soldados, descansar. Até lá você aprende. Eu espero. Um homem egípcio, servo de uma amalequita, presta atenção, que ficou doente, e o seu senhor o deixou para trás. Era a providência divina para Davi. Não tinha bússola, não tinha GPS, não tinha satélite, não tinha nada, mas tinha Deus. Esse servo doente vai ajudar você, Davi, a encontrar esse bando. Aquele senhor daquele servo abandonou o servo doente. 3 dias havia que isso tinha acontecido. Era a providência divina. Davi e os seus 400, guerreiros, recobraram o vigor dele. Deram a ele pão, água, figos, 2 cachos de passas, e diz a Bíblia no versículo 12, e então esse homem recobrou o alento, se fortaleceu. 3 dias abandonado e doente. E agora a pergunta de Davi para ele era: você pode nos guiar atrás do bando? A resposta dele é: olha, se você não me matar, se você não me devolver ao meu senhor, jura-me que você não vai fazer isso, e eu vou levar vocês ao bando. Aquele homem viu em que direção o bando foi. Agora ficava mais fácil, porque Davi olhava para a imensidão daquela região deserta e dizia: vou andar para onde? Já tinham rodado no que eles imaginavam que poderia ser alguma rota, encontraram o homem e disse: agora não, agora a gente vai na direção certa. A gente imaginava que seria alguma coisa por algum determinado caminho, a gente foi tentando imaginar. Bom, quem foi que invadiu essa cidade? Nem essa informação tinham, não sabiam nem que tinham sido os amalequitas. Talvez imaginando por algumas ideias, por alguns comentários, por povos que estavam mais ou menos ali que poderiam ter feito isso, mas agora não. Agora eles tinham um homem que agora contava a história, porque esse homem disse: nós demos contra as terras de Caleb, nós demos contra o sul, e nós então chegamos a Ziclag, e nós queimamos aquela cidade. Agora tudo convergia, e agora eles foram atrás do bando. Davi não saberia para onde prosseguir. Davi já vinha no desgaste tremendo, repito, com os seus 600 guerreiros. 128 quilômetros de volta de uma batalha para a qual eles haviam sido rejeitados. Chegar na cidade de Ziclag e encontrar tudo destruído, queimado. E aí então sair, caminhar 2 dias de Ziclag até o ribeiro de Besor. E depois então, mais 3 dias agora, até encontrar o bando, porque depois de encontrarem o homem, prosseguiram. O bando inimigo estava festejando, quando Davi chegou com os seus guerreiros. Quanta luta de Davi, quanto sacrifício, quantos quilômetros a pé, correndo, andando, prosseguindo, mas não desistindo de restaurar as famílias. 600 guerreiros e mais Davi não desistiram de suas famílias, apesar de toda a luta. Restaurar a família é luta, não é fácil. Restaurar a família dá trabalho, dá muito trabalho. Restaurar a família leva tempo, mas vale a pena. Restaurar a família não tem preço,
não tem preço. Faça como Davi. Talvez você precise chorar até não ter mais força, mas não pode ficar no choro. Quem sabe, pode ser que você precise meditar mais na palavra de Deus. Faça como Davi, consulte ao Senhor. Medite na palavra de Deus. Ore ao Senhor. Repito, 31 dias de oração, mas não é para você só orar nesses 31 dias. Quantas experiências nós vamos ter de oração? Quantas pessoas já ouviram falar sobre Hudson Taylor, um missionário que foi para a China, dedicou sua vida a pregar o evangelho aos chineses. Ficou famoso. Quantos e quantos falam sobre Hudson Taylor? Poucos falam sobre o seu avô, Tiago Taylor. Tiago Taylor, no dia do seu casamento, ele foi, diz a história, que foram buscá-lo para o casamento. E quando chegaram no quarto dele, na sua casa, ele estava de joelhos. E ele orava a palavra de Deus, ele orava dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tiago Taylor, avô do missionário Hudson Taylor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele não sabia que um neto seria usado poderosamente por Deus para levar o evangelho ali para a China. Ore, medite na palavra. Sim, não só chore, não só medite, não só ore. Talvez você precise, então, fazer como Davi, arregimentar pessoas que vão lutar com você. Gideão teve 300. Deus foi cortando. Pronto, agora, Senhor, tinha milhares comigo. Agora eu só tenho 300 para enfrentar o exército inimigo. É porque não é pelo poder do homem, é pela força e pelo poder de Deus. Davi tinha 600 homens. 200 ficaram lá no ribeiro de Besor. Só 400 prosseguiram com Davi. Iam enfrentar os amalequitas aos milhares. E Deus fez um milagre, agiu com poder e abençoou Davi e os 400 homens. E de todos os amalequitas ali, diz a Bíblia, que só sobraram 400 moços que fugiram nos camelos, fugiram nos animais, diz o texto da palavra. E Davi os venceu. Que bênção! Não só venceu, mas ele creu na providência divina. Ele não desistiu do que Deus tinha para a vida da família dele. E aí eu quero dizer para você, chore até não ter mais forças. Medite na palavra, ore, se junte a quem quer lutar, como os 400 de Davi, que prosseguiram para lutar, e como os 200 também, que estavam cansados, mas ficaram ali na retaguarda, não ficaram lá em Ziclag chorando. Creia na providência divina. No caminho, Deus vai deixar servos abandonados, pessoas abandonadas, para serem bênção na nossa vida. E para nos mostrar em que caminho nós devemos seguir. Quantas vezes Deus vai usar pessoas assim. Mas esteja no quartel, esteja presente. Você que está online, tem saúde e pode estar na igreja, pode estar reunido com o povo de Deus. Esteja, aproveite enquanto é possível isso. Enquanto você não está cansado e vai ficar lá no ribeiro de Besor, ou pior, vai ficar em Ziclag chorando numa cidade queimada. Não, aproveite a bênção que Deus dá de saúde, de vigor, de estar adorando ao Senhor. Soldados sentido. Agora nós terminamos a batalha. 1 Samuel 30, de 16 a 31, preste bastante atenção. É o final de tudo isso. 1 Samuel 30, de 16 a 31. E descendo o guiou, eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa, os amalequitas, por todo aquele grande despojo que tomaram das terras dos filisteus de Ziclag e da terra de Judá. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas,
Também salvou as suas 2 mulheres. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que eles não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e se vá embora. Quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram à peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem, receberão partes iguais. Chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis para vós outros um presente do despojo dos inimigos do Senhor. Aos de Aroer, aos de Sifmote, aos de Estemoa. Aos de Horma, aos de Borazã, aos de Atasse. Soldados descansar. Aprenderam certinho. Nada como uma batalha, nada como luta, nada como dificuldades para nos ensinar e nos abençoar. Foi isso que aconteceu. Davi restaurou tudo, porque Deus tinha dito que ele iria restaurar. Davi reconheceu, na hora de voltar, os despojos eram o que eles haviam conquistado, então agora de volta. E agora mais, porque não só restaurando tudo, mas agora eles haviam vencido os amalequitas. Então o que era dos amalequitas agora era deles, é o despojo do inimigo, o que eles haviam conquistado dos seus inimigos. Mas veja bem, no meio do grupo, os 400, no meio dos 400, diz a Bíblia, levantaram-se homens sem o temor de Deus, como diz a Bíblia, filhos de Belial, e disseram: Davi, isso aqui é só da gente. Fomos nós que fomos à luta. Esses 200 que ficaram lá no Ribeiro do Besor, não. Eles vão receber as esposas, cada uma a sua esposa, os seus filhos, e está bom demais, e eles vão embora. Mas esse despojo, tudo que a gente conquistou lá dos amalequitas, isso é nosso, Davi. Davi diz: não é. Inclusive é chamado logo inicialmente de despojo. Este é o despojo de Davi, como está no versículo 20. E aí Davi vai nos dizer no versículo 23, não fareis isso, irmãos, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Não, isso não fomos nós. Nós vamos abençoar eles também. Nós vamos abençoar a família deles. Esse despojo vai ser dividido. Vai para nós, vai para eles e vai mais. Esse despojo vai para os anciãos. Os anciãos que foram levantados para ajudar Josué nessa entrada de terra prometida. Nós vamos abençoar eles não estão esperando nada, eles não estão sabendo de nada. Notícia não corria como corre hoje pela internet. Ia levar um tempo para chegar a notícia. Olha, o povo foi vitorioso. Deus abençoou Davi. Deus está abençoando o nosso povo. E agora Davi disse: bora,
Vamos abençoar eles, para cada cidade ali. E sabe o curioso? Eu quero ir terminando com esta bênção. O curioso é que não só foram os 400 e Davi, não só foram os 200 que ficaram de Ribeiro e Bezó. O curioso é que essas cidades aqui, dos anciãos, eram todas elas cidades do Negueb. Restaura, Senhor, a nossa sorte, a nossa situação, a nossa família, como os riachos revigoram o deserto. Eles estavam nas suas cidades e receberam o despojo. O que é isso? O que é isso que a gente está recebendo? Isso é Davi. Davi que foi ungido rei, é Davi. Davi mandou, de onde isso? Da vitória que ele obteve. Para a gente, ele mandou como um presente para todos os anciãos, para as cidades dos anciãos. Davi estava abençoando não só a sua família, não só a família dos 600 guerreiros, 400 e 200 de Bezó, mas estava abençoando também aqueles anciãos. A nossa família precisa abençoar outras famílias. Ainda é tempo de você chamar, quem sabe, alguma família que está precisando da palavra do Senhor. É tempo de você convocar pessoas que estão com as famílias em ruínas, passando por lutas e dificuldades, e que precisam buscar ao Senhor. Se Deus tem sido bênção na sua vida, você precisa compartilhar, como Davi compartilhou, essa bênção com outras famílias. Você precisa compartilhar esta bênção com outras famílias. Eu e você, nós somos desafiados. Eu e você, nós somos desafiados. Nós somos chamados a assumir o nosso posto, o nosso lugar. Ninguém pode dizer no meu lugar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem tem que dizer sou eu. Minha esposa precisa estar comigo para dizer, eu e nossa casa serviremos ao Senhor. Nós desejamos que as nossas filhas, os nossos genros possam dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando os dectogênios vierem, nós queremos que os nossos netos digam, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ninguém pode dizer no nosso lugar. Ninguém pode dizer por nós, pode desejar para nós, mas não pode assumir, porque esse posto é nosso. Tem que ser como Davi, como a Bíblia diz. Davi se reanimou no Senhor. Sou eu que tenho que dobrar os meus joelhos em meio às pressões, às dificuldades, às lutas, às dúvidas, às angústias. Como pastor, presbítero, diácono, líderes, chefes de casa, somos nós que temos que dobrar os nossos joelhos e clamar misericórdia a Deus. E dizer, Senhor, acorde o meu coração, se o meu coração estiver dormindo. Você, esposa, esteja junto com seu esposo. Se seu esposo não entregou a sua vida, a vida dele ao Senhor Jesus Cristo, que você, esposa, seja bênção na vida dele. Ou se é o inverso, o esposo serve ao Senhor e a esposa não, seja bênção na vida dela. Pais, sejam bênção na vida dos seus filhos, não baixem a guarda, não desistam. Filhos, orem pelos seus pais, se seus pais não servem ao Senhor. Netos que vão orar e dobrar os seus joelhos e vão dizer como Tiago Taylor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não sabe nem, estava indo para o casamento, não sabe nem o que vai ser o futuro dele, nem o futuro dos netos, mas vai dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É tempo de restaurar a luta pela família. Eu quero terminar, nós temos um pequeno vídeo, nós passamos ele há muitos anos aqui, há alguns anos talvez, não muitos, mas alguns anos. E eu quero chamar você a pensar no chamado de Deus para as nossas vidas. A você que é o marido cristão, a responsabilidade é nossa como maridos cristãos. Se o seu esposo não entregou a vida dele a Cristo,
a responsabilidade é sua, mulher, de ser bênção na vida da família. Se seus pais não entregaram suas vidas ao Senhor Jesus, a responsabilidade é sua, filhos, de ser bênção na vida dos seus pais. Ou pais que têm filhos que não seguem o Senhor Jesus, seja bênção na vida dos seus filhos. Nós temos que assumir o posto que é nosso, que foi dado por Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou. Essa história começou há 34 anos. Eu lembro quando olhamos, e numa conversa só os dois, eu disse para Solange, eu disse, se algum dia eu disser a você que você escolha entre eu e Deus, não vacile. Escolha Deus. Escolha Deus. Não me escolha. Escolha Deus. Se eu colocar você no canto da parede. E eu já vi casal dito crente fazer proposta desse tipo. E eu aprendi, escolha Deus. Escolha Deus. Nossa história, eu penso que não terminou. Como eu espero que a de vocês também não tenha terminado. Teremos muitas oportunidades para dizer, Senhor, eu vou, a responsabilidade é minha, Senhor, é minha. E o privilégio é meu, como homem na casa, ser bênção na vida da minha família. É bênção sua também, esposa, filhos, avós, netos, bênção. Faça como Davi. Davi, porém, se reanimou no Senhor, seu Deus.